Fala pessoal, antes de começar o seu vídeo, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou o professor André Garcia, sou de matemática e nós temos uma plataforma focada na UFPR. Então, se você está estudando para esse vestibular, clica no link da descrição e bora pro vídeo. Salve aluno, bem-vindo! Vamos resolver mais uma questão de biologia, aqui no caso uma questão de segunda fase que trata da fotossíntese. Fotossíntese é o processo de produção de moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas usando a energia luminosa. A fotossíntese produz açúcares a partir de gás carbônico e água tirados do ambiente, e para isso se utiliza a energia da luz, tá bom? Então vamos lá, o hidrogênio é uma fonte energética importante. Ele vai linkar isso aí com ecologia, tá? Porque além de eficiente, ele não gera poluentes quando usado como combustível. Produzi-lo, porém, tem sido um grande desafio. Então, no caso ali, ele está falando um pouquinho da utilização do H2, do gás hidrogênio, como combustível, tá? Porém, produzi-lo não é tão fácil assim. Em parceria com pesquisadores do Arizona e da Pensilvânia, nos Estados Unidos, o químico Jackson Megiato, da Universidade de Campinas, deu um passo para a solução do problema. Reproduzir em laboratório a reação de quebra de moléculas de água, promovida pela luz solar. Então, qual é a ideia? É você... Deixa eu fazer aqui para você embaixo. Quebrar a molécula de água e produzir H2, tá? E produzir O2 também. Beleza? Aí tem que balancear a equação. Mas se você quebra a água, você produz H2, e esse H2 ele vai ser usado como combustível. Ele é limpo e é muito eficiente. Aí a pergunta é a seguinte: o que isso tem a ver com a fotossíntese? Na fotossíntese acontece um evento que é exatamente a quebra da água durante uma das fases da fotossíntese. É chamado de fotólise da água. Lembra disso? O que é a fotólise da água, pessoal? Fotólise da água seria a quebra da molécula de água a partir da luz do sol. Então a pergunta é a seguinte: o experimento descrito reproduz parte de qual processo realizado por seres vivos? Então, de modo geral, a questão parte do geral. Qual que é o processo onde a água vai ser quebrada pela luz solar? Então você pode responder de modo amplo, que é o processo da fotossíntese. Na fotossíntese ocorre a quebra da água em uma das etapas, tá bom? A qual fase ou a que fase específica do processo o experimento se relaciona? Então vejam só, fotossíntese tem duas fases. Tem uma fase que é a fase clara, que é a fase dependente da luz, que é a fase fotoquímica, e a fase química, a fase escura, que não depende da luz. Não quer dizer que ela só acontece no escuro, quer dizer que ela não depende diretamente da luz. Lógico, depende de forma indireta, você sabe disso. Então, nessa fase clara, na fase fotoquímica, acontece o quê? A luz, tá aqui, ó, a luz, ela vai estimular lá na clorofila, no sistema fotoquímico, no sistema que tem a clorofila ali no centro, a luz estimula a liberação de elétrons, a excitação de elétrons lá no fotossistema, na molécula de clorofila. Então a luz estimula o transporte, a passagem de elétrons de mão em mão, de moléculas em moléculas ali naquela cadeia, né, naquele fotossistema. Passa de um fotossistema para o outro, e essa passagem de elétrons a partir da excitação promovida pela luz promove a formação de ATP. Então a luz estimula a clorofila e estimula elétrons, os elétrons vão passando de um fotossistema para o outro. E isso promove a formação de ATP. Esse ATP vai ser usado depois, tá? Mas também a luz, ela quebra a molécula de água. Isso é chamado de fotólise. Fotoluz. Lise quebra. É a quebra pela luz. E quando a luz é quebrada, ela vai liberar tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Está aqui, como está na reação aqui em cima. Então você tem o oxigênio saindo pela folha. Então o oxigênio que a planta libera vem lá da fotólise da água. Não vem do CO2, vem da água. E esse O2 vai sair.
O hidrogênio liberado na fotólise, ele vai ser carregado lá para a fase 2, no ciclo de Calvin-Benson. Nesse ciclo de Calvin-Benson que acontece aqui, a gente vai ter a formação dos açúcares e o hidrogênio vai ser usado ali. Que você vai adicionar esse hidrogênio ao gás carbônico. Aí você vai juntar aqui, ó, o CO2 mais o hidrogênio vai formar açúcar. Então, de onde vem o gás carbônico? Opa, vem da atmosfera. E de onde vem o hidrogênio para juntar e formar CHO, C6H12O6, formar açúcares? Vem da água. Então a luz quebra a água, fornecendo hidrogênio. Esse hidrogênio vai ser transportado via NAD. Esse NADPH, esse NAD, faltou o P aqui, o D, tá? Esse NADPH é um transportador de hidrogênio. NADPH2. NAD é um carreador. Ele transporta hidrogênio para a fase 2. Depois ele volta, pega mais hidrogênio e volta. Então você vai ter a fase clara fornecendo substâncias, fornecendo produtos para a fase escura. Então aí a questão pergunta: a que fase específica do processo o experimento se relaciona? Vamos responder então. Você pode colocar fotólise ou quebra da água na fase clara ou na fase fotoquímica, fase dependente da luz. Se ele falou fase específica, então partimos do geral para o específico. Qual é a fase específica? A fase clara. E qual é a reação específica? Se você colocar ali, perfeito, fotólise da água, que é um dos processos que acontecem na fase clara. E a última, quais são os produtos gerados nessa fase? Então, já vimos. O2, ATP. Para que serve a ATP aqui, gente? Para dar energia para a produção de açúcares depois. E o último, você pode colocar NADPH2. O NADP está ali. Aí ele recebe hidrogênio, se transforma no NADPH2. E ele vai, então, transportar hidrogênio. Depois ele volta bonitinho para cá, como NADP. Beleza? Deu para entender? Fica a dica. Estuda aí.